Olá, segundo médio, tudo bem com vocês? Essa é a segunda parte da videoaula sobre adjetivos. Eu vou abordar algumas outras classificações dos adjetivos e também a morfossintaxe do adjetivo. Então, além das classificações que eu já havia falado, nós temos mais três classificações dos adjetivos que são um pouco mais específicas. A primeira classificação seria os adjetivos deverbais, tá? Os adjetivos deverbais, eles têm esse nome porque eles estão ligados ao verbo. Então, são verbos transformados em adjetivo, né? Então, dependendo do valor semântico, do aspecto da expressão, ele acaba tendo um valor de adjetivo, ele qualifica alguma coisa, tá? Então, por exemplo, campo florido. Florido vem do verbo florir, né? E quando eu falo campo florido, eu estou, na verdade, classificando, qualificando esse campo. Então, ele é um adjetivo, só que é um adjetivo deverbal porque tem como origem um verbo, tá bom? Outra classificação dos adjetivos, que até vocês já viram, já conhecem, são os adjetivos pátrios ou gentílicos. Os adjetivos pátrios ou gentílicos, eles são adjetivos de origem. Então, eles explicam a origem de alguma pessoa, a origem de algum objeto, alguma coisa, qualquer tipo de origem. Então, por exemplo, português, brasileiro, acriano, paulista, então são adjetivos de origem de pessoas, mas também eu posso relacionar objetos, por exemplo, vinho português. Eu estou colocando um aspecto de origem naquele vinho, de onde veio aquele vinho, tá? Então, esses vocês até já conhecem, né? Só estou citando como uma classificação um pouco mais específica dos adjetivos. E para finalizar, se vocês não viram ainda, eles podem se classificar em essenciais e acidentais, tá? Os adjetivos essenciais, eles têm eles dão uma visão de explicação, tá? E os acidentais, eles dão uma visão mais de restrição, tá? Então, são duas classificações que podem ou explicar ou restringir aquele adjetivo, tá? Aquele substantivo, no caso, tá bom? Mas é sempre dentro do valor semântico do adjetivo. Então, só um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, olhar frio. Olhar frio, ele é um adjetivo essencial porque ele explica o olhar, ele explica como é aquele olhar, como é o tipo daquele olhar. Então, ele tem um aspecto mais explicativo. Por esse motivo, ele é essencial. Um outro exemplo para vocês, estojo colorido. Estojo colorido, eu estou restringindo aquele estojo. Então, é aquele estojo específico, tá? Porque ele é aquele estojo, não é qualquer estojo. Eu estou falando do estojo colorido. Então, ele dá um sentido mais restritivo a esse estojo. E por esse motivo é um adjetivo acidental, tá bom? Então, essa é a diferença entre os dois. Agora, para finalizar, a morfossintaxe do adjetivo. Morfossintaxe, como vocês lembram, é quando eu verifico outros aspectos na palavra. Então, a palavra ela pode ter um sentido morfológico ou sintático, desculpa. O morfológico, a gente sabe que aquela palavra é um adjetivo. Agora, e na sintaxe? A sintaxe, o adjetivo pode ter uma variação de sentidos. Por exemplo, eu posso ter um adjetivo numa função mais satélite, que é a função dele mesmo, quando eu tenho, por exemplo, um adjunto adnominal. Ele dá uma qualidade para o substantivo e ele tem uma função secundária. Mas, por exemplo, quando ele tem uma função de predicativo de sujeito, ele tem uma função sintática mais nuclear, porque aí o verbo deixa de ter, né, relembrando para vocês, no predicativo do sujeito, o verbo deixa de ter aquele aspecto nuclear e o núcleo passa a ser o predicativo, e o predicativo é que dá qualidade ao sujeito. Então, é um adjetivo com função nuclear,
Tá? Então, pode ter uma variação aí nesse sentido do adjetivo, quando eu analiso o aspecto de morfossintaxe, tá? Então, ele pode ser um predicativo do sujeito do objeto com função nuclear e pode ser um adjunto com uma função satélite. Tudo bem, gente? Então, finalizamos aí a videoaula sobre adjetivos, a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos para vocês.